dou as boas-vindas a todos. Tá? Qualquer dúvida, é só levantar a mão que a gente tem um trio aqui, o Carlinhos, o Felipe e o Chico, que vão ministrar a clínica. Então são árbitros, faz uns 4 anos já, eles vão currículo desse daqui a pouco. E para explicar para vocês como vai funcionar. A gente tem 3 etapas, sábado de manhã, sábado à tarde e domingo de manhã. Não vai ficar tão maçante, eu sei que alguns de vocês assim, não entendem nada de regra. Quem que não entende nada de futebol americano, levanta a mão para mim. Nada. Uma, duas, não tem problema. Essa clínica é mais voltada mesmo para a criação de árbitros, tá? Então assim, o sistema de jogo, certo? Eles vão passar meio por cima, mas assim, você entendendo as regras fica muito mais fácil para você conhecer o desporto depois. Então não estão perdidos aqui, todo mundo aqui tem que aprender, sempre. Então fiquem tranquilos em relação a isso. Caso não tenha entendido nada, qualquer coisa, levanta a mão, eu vou até você e explico, ou os próprios organizadores aqui vão estar explicando para vocês. Conclusão da clínica, vai ser entregue o certificado, tá? Eu sei que aqui se alguém precisa de horas complementares, vai ser acertado isso também, vale com horas complementares. Tem um certificado feito o curso, tá? Só que assim, para receber esse certificado tem que vir, tanto à tarde quanto amanhã de manhã, principalmente. As provas serão aplicadas amanhã pela manhã. Então, hoje, a gente terá o nosso primeiro intervalo às 10h15 da manhã, retorna aos 15 minutos de intervalo, retorna até meio-dia. Depois, pausa para o almoço, a gente retorna às 2 horas da tarde, 16 horas tem coffee break para vocês aqui na sala mesmo, vai ter salgadinho. Então, não vão passar fome, então fiquem tranquilos. Tá? À tarde, acaba às 18 horas. Amanhã pela manhã a gente dá início às 9 novamente, com a prova às 10 e pouco. A prova umas 10. Foi uma hora de apresentação, acho que às 10 a gente Exatamente, que é uma coisa bem rápida, uma coisa bem simples assim. Não vamos ficar muito enchendo linguiça, a ideia é ser bem objetivo. Outro bônus para vocês, a Federação Paranaense vai sortear 2 bolas oficiais de futebol americano. Só que essas bolas só vai estar apto a ser a partir do sorteio quem tiver 100% de frequência, ou seja, quem vem sábado de manhã, sábado à tarde e domingo de manhã. Tem a ficha de controle ali, saiu da sala, tá, vai ter que ir embora, anotou, ficha de frequência e voltou, dá um okzinho no seu nome, tá tudo certinho. Alguma dúvida, pessoal? Tranquilinho? No mais, então, boa clínica a todos. Obrigado. Bom dia a todos, é um prazer termos aqui, tá, participando dessa clínica com a gente. É sempre bom começar o ano com a clínica, porque a gente vê bastante rostos novos e bastante rostos conhecidos também. Tá? Quem não me conhece, sou Carlos Alves, os mais chegados me chamam aí de Carlinhos. Tá? A gente já está na estrada como árbitro, pelo menos 3 anos, são um total de 82 jogos, arbitrando, finais de Paranaense, semifinais de Campeonato Brasileiro. Tive a sorte de estar no lugar certo na hora certa, apitei o jogo da seleção que teve aqui no Brasil e Foz do Iguaçu. Tá? A gente tem um pouquinho de experiência para passar para vocês, tá? Vai ser proveitoso, vocês podem ter certeza. E é isso, a gente está aqui para passar um pouquinho, com certeza a gente também vai aprender um pouquinho com vocês aí. Tá? Bom dia, pessoal, meu nome é Felipe Oliveira. Eu comecei na arbitragem em 2009, numa época bastante difícil, assim, basicamente não tinha ninguém, não tinha árbitro. Eu tive o privilégio, a sorte de ter sido um dos primeiros árbitros do Paraná. E eu fico bem feliz de ver hoje uma sala cheia de pessoal interessado na arbitragem. Esse ano a gente já tem acho que mais de 20 árbitros. 24. Tem 24 árbitros federados. E a expectativa é que aumente mais. Então, assim, eu acho que tem campo ainda muito para isso. Hoje a gente apita em 5, a regra nos permite apitar em 7. A gente apita em 5, mas tem muito mercado, digamos assim, tem muito campo para todo mundo. Porque o ideal é apitar em 7. Então, ainda tem mais esses 2 árbitros que vão ser colocados, sem falar na qualidade. Então, eu acho que por um bom tempo ainda a gente vai estar precisando de árbitro. Então, é bem satisfatório, assim, eu fico bem contente de ver uma sala cheia para falar de arbitragem. Eu fui diretor disciplinar da federação desde 2009. Esse ano o Carlinhos está assumindo a direção. Eu estou agora nos bastidores, digamos assim. Meu conselheiro. A gente está formando o conselho de arbitragem. Tive a oportunidade de estar 140 jogos. Apitei os finais do Paranabol, né? Os 4 Paranabol, os dois finais brasileiros, jogo de seleção, enfim, semifinais de conferência, vários jogos no Brasil, assim, a gente consegue ter uma experiência bem interessante de vários
é interessante esse intercâmbio que a gente conhece o estilo de jogo de cada lugar, do Rio Grande do Sul ao Rio de Janeiro, o pessoal lá da Paraíba. Então isso é bem enriquecedor para a gente. Então assim, pessoal, eu peço para vocês aproveitarem da melhor forma. Como eu falei, tem espaço para todo mundo. Quem quiser entrar, eu acho que vai ser bem proveitoso e espero que consigam sair daqui bastante água para a gente trabalhar esse ano. Todo mundo tem caneta aí? Não? Bom dia, pessoal. Meu nome é Francisco. O pessoal pode me chamar de Chico, não tem problema nenhum. Então, só não ficar repetitivo que o Carlos e o Felipe já passaram sobre aqui, sobre o que vocês podem esperar. Só um pouco da minha experiência, eu tenho também por volta de uns 80 jogos, entre temporada regular, semifinais, finais. Então, também tenho um pouco de experiência boa para passar para vocês. E realmente eu espero que daqui saiam bons árbitros que possam nos ajudar esse ano aí, e ano que vem mais um pouco, e assim por diante, até vocês se tornarem também uma referência como é o Paraná em todo o território nacional. Bem-vindo. Pessoal, basicamente, o que você precisa hoje para ser árbitro? Uma série de questões se passam em torno do árbitro. Na realidade, a gente tem a seguinte questão. Todo mundo aqui gosta de segurança, quer ter segurança e quer ter alguém que controle a ordem. O problema é que ninguém gosta de ser controlado. Imagine da seguinte maneira: vocês gostam de policiamento, com certeza, querem policiais na rua. Isso é fato, todo mundo quer. Tá? Todo mundo quer que tenha blitz, que prenda lá o cara que está dirigindo alcoolizado. Todo mundo quer. Só que a partir do momento que você passa numa blitz e por acaso o guarda te para e você está com o extintor vencido, o cara pega o extintor e te dá uma multa. Você fala, desculpa a expressão, não fala, guarda filha da mãe. Desgraçado. Me multou. Aí você começa a ficar com raiva do guarda. Não é nada diferente como a gente, como árbitro. Porque todo mundo quer o árbitro em campo, quer que ele aplique as faltas e pegue as faltas. A partir do momento que você pega a falta do cidadão, ele fala, árbitro infeliz, filha da mãe, pegou a minha falta, ele já deixa de gostar de você. Tá? E é assim que funciona com a gente. A gente passa essa experiência em campo. Então, para ser árbitro, o que você precisa? Você precisa ter postura. Você precisa estar dentro do campo, mostrar sua postura, ser imparcial. O que é aplicado para um é aplicado para outro. É fato, a regra é clara e é para todo mundo que está dentro do campo. O que você precisa também ter conhecimento da regra. Você só pode aplicar alguma coisa se você tem conhecimento. O bom do futebol americano é que normalmente em campo somos 5 árbitros. Esses 5 árbitros a gente pode e deve conversar muito durante a partida. Então é normal vocês verem, às vezes, os árbitros se reunirem, debaterem uma questão, debaterem falta, o que está acontecendo, um avisa o outro, para que o jogo flua melhor. A nossa função em campo, além de, na realidade, aplicar a regra do jogo, é controlar o jogo em si, a dinâmica do jogo. O futebol americano está crescendo no Brasil, ele vem numa ascendência muito grande, mas tem muita gente que não conhece ainda. Tem muita gente que não conhece, que acha que é um jogo de pancadaria, que é um jogo que é só chegar lá e bater. E não é isso. Quem está no meio sabe que é um jogo de muita estratégia, de muita tática. E os árbitros estão lá para quê? Para fazer com que essa dinâmica flua. Que o jogo não fique chato. Fazer com que a coisa ande da melhor maneira possível. E é claro, aplicar as regras. Tá? Então, o árbitro ele tem que ser imparcial. Não tem como não ter. Uma experiência que a gente já bem passou, muitas vezes o fato de você ser tão imparcial, às vezes, e acontece, como todo ser humano, um árbitro errado no jogo, não adianta você querer tentar errar para o outro lado também para consertar as coisas. Você não consertou, na realidade você cometeu 2 erros. Então, você tem que manter a calma sempre. Errou, passa aquela adrenalina, vamos embora, porque o jogo está rolando. Você tem que voltar para o jogo, você não pode se perder no meio dele. Personalidade é muito importante, como árbitro em geral. A gente
gosta de um esporte que não é da nossa natureza, que é de uma outra cultura, ele é americano, inclusive com os árbitros, a cultura lá é diferente. O jeito como se fala uma arbitragem nos Estados Unidos é totalmente diferente do jeito que é aqui. O brasileiro ainda acha que tudo é soccer e fala com o árbitro como se fosse soccer. A gente, quem é jogador aqui já escutou eu falando isso algumas vezes. Não é. A gente está num jogo que é de uma outra cultura, já que a gente quer assimilar tudo desse jogo que é dessa cultura, vamos assimilar também a disciplina. Por isso o árbitro tem que ter postura, tem que saber a regra. Simples assim. Tá? Tem que saber trabalhar com pressão. Não tem como você falar que não tem pressão, por mais que o jogador ele não possa, teoricamente, xingar o árbitro, ele não possa, mas a pressão existe. E, como todo ser humano, tem árbitro que sente a pressão. Os jogos, às vezes um jogo tranquilo, eu falo que é um jogo tranquilo, que ele começa morto, é um jogo que já começa com 100% de pressão. O jogo que ele é quando ele está muito tenso, até a arbitragem fica mais ligada, presta atenção em tudo que está acontecendo. Você entra num jogo diferente. Quando o jogo fica morno, você se perde. E é isso que a gente tem que trabalhar no subconsciente. Porque o jogo está tão tranquilo que você começa a dar uma olhadinha para o lado, dar uma risada aqui, olhar, e não é assim. Na realidade, todo jogo você está lá para quê? Para pôr a ordem, para fazer com que as coisas aconteçam da melhor maneira possível. Tá? Então, esse controle emocional e suportar a pressão é uma coisa que você tem que ter. Dentro de outras coisas. Árbitro, em todo o esporte, ele tem fé pública. Fé pública quer dizer que o que aconteça ali, o que ele relatar em súmula, baseia-se em verdade. E isso, até uma inovação no Paraná, também a gente está criando o Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol Americano, vale muito o que a gente tem no Paraná. Então, ali também você tem que cuidar com a sua postura, não somente dentro de campo, como fora de campo. Porque não é porque eu não estou arbitrando dentro das 4 linhas que eu deixei de ser árbitro. Então, se o árbitro fora de campo, ele também tem que manter a postura, porque eu tenho fé pública. Eu sou uma pessoa no meio do futebol americano que é conhecido. Muitos vão saber, nossa, o Carlinhos perdeu lá na arquibancada, tá louco, lá pulando, xingando tudo. Não, isso não pode acontecer. Porque como que eu vou puxar esse respeito depois para dentro de campo? Então, basicamente, é isso que você precisa ter para ser futebol americano. E eu acho que uma das coisas mais importantes que é o que aconteceu com nós três. Você tem que gostar do esporte. Gostar do que você está fazendo. Eu tive a oportunidade, foi por isso que eu virei árbitro, de ser jogador. Eu joguei durante quase 3 anos e aprendi a amar esse esporte. Hoje é difícil dizer que eu consiga viver sem o futebol americano. E como fazer isso sem ser árbitro, sem estar ligado a um time, que era o que eu preferi fazer naquele momento, apitando. E, por incrível que pareça, todo final de temporada eu saio bravo, falo, nossa, cansei, quero tirar férias, passo 30 dias em casa e falo, putz, quero ficar um jogo. Queria estar lá, queria estar no meio. E é esse entusiasmo que me faz começar o ano todo de novo. Vem a clínica e daqui a pouco acaba o Paranaense, dá uma descansadinha de novo, já dá vontade de entrar de novo. Aí no meio do Campeonato Brasileiro você já está estressado, todo mundo, né, falando com você, acaba o campeonato, o ano que vem está aí, e essa dinâmica, isso acaba sendo um círculo vicioso. Por incrível que pareça, parece mulher de malandro, né? Gosta de apanhar talada no time, mas o ano que vem volta de novo. Fazer o quê? É isso que leva a gente a gostar e amar o esporte como ele é. Pessoal, uma coisa que a gente conseguiu fazer no Paraná, e a gente fez isso a gente precisava achar uma maneira de incentivar os árbitros a continuarem, porque a arbitragem não tem como você evoluir se você não continuar escutando sempre. Acontecem determinadas situações dentro de jogo que te fazem parar, chegar em casa e estudar. Acontece muito, o jogo evoluiu nos últimos 3 anos
de uma maneira que as faltas, as coisas normais de jogo deixaram de acontecer. O jogo está ficando mais rápido, mais dinâmico, os times do Paraná evoluíram bastante, tá? Tem muito time do Brasil que está correndo atrás para alcançar os nossos times e tem time que está no bolo. O esporte evoluiu. Não tem como a arbitragem não evoluir. Isso é extrema necessidade. Como evoluir? Não tem outra maneira, se não é pegando a regra e lendo, pegando o vídeo, assistindo. A gente tem, graças a Deus, a gente consegue filmar hoje todos os nossos jogos. A gente assiste os jogos, assiste muitas vezes os highlights, não para ver jogadas, para ver a nossa atuação, para ver o que aconteceu, determinada jogada, por dentro de campo, naquele momento que você tem que decidir, você tem 1, 2 segundos para decidir uma situação que não tem replay, você não tem recurso, você vê que pode ser que aquela decisão tenha sido acertada ou não. Cabe a gente chegar em casa e estudar isso depois. Para quê? Para não cometer isso de novo. Pensando nisso, como estimular, como eu posso cobrar cada árbitro de evoluir? É uma coisa que é muito pessoal de cada um. E eu não tinha uma maneira de fazer isso hoje, eu não posso. Querendo ou não, a gente ainda é escasso de árbitro. Eu não posso ficar, vamos fazer prova a cada 6 meses. Hoje não é uma realidade. Então, uma maneira que a gente criou foi isso. O Paraná ainda é o único estado que os árbitros, todos eles, são federados. Eles são ligados à federação. Então, quem quiser ser árbitro vai ter que se federar. Quem for jogador vai ter que se federar como jogador e como árbitro. Vai ter 2 federações. E lá a gente criou os níveis, como uma empresa mesmo. Iniciante vai começar no nível júnior, depois de um tempo tem os pré-requisitos. Que um deles você tem que aplicar 20 jogos, são 20 jogos no total. Desses 20 jogos são 5 jogos de brasileiro. Isso é um dos pré-requisitos. Você faz uma prova para passar de nível, é uma prova um pouco mais difícil da que vocês, quem vai fazer amanhã vai acabar testando. Tá? Você tem que ter participado de uma clínica, não necessariamente da clínica do Paraná, mas uma clínica de arbitragem que tenha certificado. Tá? Atingindo esses pré-requisitos, você tem a possibilidade de passar por um cargo pleno. Hoje, o árbitro júnior, vamos falar em termos financeiros, é o primeiro da escala, é o que ganha menos. Tá? Depois, quando você passa para pleno, aumenta um pouquinho. Eu acho que isso é incentivo. Todo mundo quer ganhar mais. Todo mundo, não só como árbitro, como na vida pessoal. Então, eu acredito que seja incentivo. Foi uma das maneiras que a gente achou para fazer com que os árbitros estudassem, porque ele vai ter uma prova, ele vai ter que participar de 20 jogos. Se o árbitro não evoluir, ele não vai ser escalado para os próximos jogos. É isso que acaba acontecendo. Então, a evolução tem que ser constante para que ele vá subindo de nível. Para quem for jogador, é uma triste notícia, mas é um jeito que a gente achou de conseguir pegar árbitros de qualidade e deixar eles só como árbitros. Para ser nível sênior, você não pode ser jogador. Você tem que ser só árbitro. Tá? Como o esporte vem evoluindo de jeito, eu acredito que eu vou conseguir arbitrar mais uns 20 anos, aí se as pernas deixarem. E lá na NFL os caras são todos velhinhos andando, então acho que vai dar para estar lá. Consequentemente, quem parar de jogar seja convidado a só arbitrar. Então, você não larga o esporte e vai estar ganhando para fazer isso. Tá ok? Oi? Ah, tá. Para você passar de pleno para sênior, você precisa ter 50 jogos. Dentre eles, você tem que ter apitado pelo menos uma semifinal, 2 semifinais de conferência brasileira. Tá? Se vocês me perguntarem, 50 jogos é difícil? Em 3 anos foram 82, mais ou menos. Não é tão difícil, até porque cada vez mais a gente está tendo um ano inteiro com campeonatos. A gente começa agora com os campeonatos estaduais, vai ter uma janela agora no meio do ano, vai ter um campeonato novo chegando por aí que a gente ainda não sabe, não tem ideia de como vai ser.
Então a gente ainda não está contando com ele. A partir de setembro vem o Campeonato Brasileiro. O brasileiro vai de setembro a novembro. E normalmente no final do ano ainda tem um jogo da seleção e tudo mais que a gente pode chegar lá. Tá? Só a título de curiosidade, pessoal, a gente tem 2 árbitros aqui, um é o Pina, o de camisa azul, levanta a mão aí, Pina, passou o Diego que está aí, o Diego está ali. Os 2 são da turma do ano passado e eles vão fazer prova para pular de categoria, esse ano eles vão arbitrar como nível pleno. E tem também aqui na sala o André, cadê você? Lá atrás, ele é jogador do Legends e ele tem todos os requisitos para ser um árbitro sênior. Ele só não passa por justamente ser jogador. Aqui tem o Thiago ainda não tem todos os requisitos. Bom, eu estou vendo isso, é só uma curiosidade para vocês verem em um ano aí vocês conseguem. Pessoal, um ano aí vocês conseguem evoluir facilmente. Falando em questões de taxa, hoje, vou falar pelo Paranaense, que é o que a gente está no comando e consegue estar em cima. Hoje, você acabou de apitar o jogo, você recebe a sua taxa de arbitragem, tá? Teve qualquer deslocamento de viagem, a gente vai apitar jogo em Ponta Grossa ou em Palmeira esse ano, tem jogo em Foz do Iguaçu. Essas taxas de deslocamento são todas por conta do time, já é reembolsado na hora, então, e o que não é, a gente já deixa, na verdade a gente já deixa tudo programado nas viagens para que não tenham custos maiores, para que isso não saia do bolso do árbitro, tá? Então, normalmente as escalas de arbitragem hoje, elas saem com pelo menos, vão ser 72 horas de antecedência, elas são publicadas para os times. Esse ano vai ser assim. O árbitro, ele já sabe que vai trabalhar no outro final de semana, em pelo menos uma semana antes. A gente tem um grupo de e-mails onde a gente conversa e a escala normalmente é feita por ali. Hoje, ainda não tem a obrigatoriedade de eu chegar com um árbitro e falar assim, ó, você vai apitar o final de semana que vem. A gente pede para que se avise antes a disponibilidade, a gente já passa no começo do ano todo o cronograma, os finais de semana que vão ter jogos, os finais de semana que vão ter ligas. Claro, acontece de a gente ter que, algum árbitro ficou doente, tiver algum problema de casa, a gente tem que substituir, mas a gente deixar sempre os pecados avisados, passar com uma certa antecedência para que todo mundo possa se programar. Pessoal, a partir do momento que vocês tiverem dúvidas, só levante a mão e a gente vai debatendo aí. Para que vocês saibam, para a gente se basear, começar tudo na questão da arbitragem, é muito fácil você confundir a arbitragem no Brasil hoje com a NFL. Esqueçam a NFL. Esqueçam porque a nossa regra ela é diferente da regra deles. Vocês podem até assistir jogos e se basear no NCAA, que é o universitário americano. Vocês até podem se basear. A regra é baseada nela, mas também não é 100% igual. A nossa regra é a regra da IFAF, tá? Traduzida para o português, é a regra que está lá no site da FAF, aquela é a nossa regra que a gente tem que se basear. Então, vocês vão escutar isso dentro de campo, mas na NFL, esqueça. Ele falar na NFL, você vai falar, ó, não é essa a nossa regra, nem tire sua, nem comece, porque não é por aí. A nossa regra, a regra da IFAF, é o que a gente tem que seguir. É um livrinho de 62 páginas que está lá, e ele fica, o Felipe dorme abraçado com ele, porque 162, então ele dorme abraçado com ele. Não se enganem que nesse final de ano todos os árbitros, a maioria deles descansou e tal. A gente ficou debatendo regra quase o tempo todo. Porque, querendo ou não, a gente tem que chegar, a gente tem que, como eu falei, tem que evoluir. Então a gente tem que chegar no começo do ano com coisas novas, na realidade, com percepções da regra nova. No começo da regra, quando alguém chegava para dar uma estudada, no começo da regra diz que a interpretação da regra ela é de cada árbitro. Então pode ter coisas que estão escritas lá, que até que alguém chega, debate, converse, você interpretou de uma maneira, e o que você interpretou lá diz que é válido. Tá? Por isso que normalmente a gente, no
começo, antes de qualquer do início do jogo a gente conversa. Sempre que alguém tem dúvida, fala com a gente entra num debate, discute a regra para quê? Para passar a percepção do que é aquela questão ou outra. Tá? Na regra, segundo a regra da IFAF, qualquer jogo de futebol americano no Brasil, ele pode ter no mínimo 4 árbitros e no máximo 7. Isso dentro de campo. Tá? Eu acredito que a gente chegue num nível de arbitragem, em mais uns anos, que a gente tenha os 7 árbitros dentro de campo e pelo menos mais um ou até 2 árbitros fora de campo. Um árbitro cuidando só do relógio de jogo, então o relógio do jogo com um tempo ele vai sair da mão dos árbitros que estão dentro de campo e vai para alguém que vai ficar cuidando fora, lá da cabine. E no futuro, aí bem mais distante, a gente possa ter um 8º árbitro, que como acontece lá fora hoje, que ele é quase um consultor de coisas que acontecem, ele consegue ver a imagem e passar. Mas isso é uma evolução bastante grande aí do esporte, que eu acho que vai demorar pelo menos mais de 5 a 10 anos para a gente chegar nesse nível. Mas hoje, no Campeonato Paranaense em si, a gente aplica os jogos de temporada normal, com 5 árbitros dentro de campo. Tá? E os jogos de semifinais e finais com 7 árbitros. Se vocês me perguntarem a minha preferência pessoal, é lógico que eu prefiro aplicar com 7 árbitros. Tem mais olhos dentro de campo, tem mais pessoas vendo coisas que acontecem. Todos os árbitros são responsáveis por tudo que está acontecendo dentro de campo, mas a sua área de atuação, a sua área que você tem que estar trabalhando, você consegue cuidar melhor da sua área, você não tem que estar cuidando da sua área e da área dos outros. Você não tem uma área tão grande de abrangência para ficar cuidando. Mas, no Paranaense, a gente vai apitar os jogos de temporada regular com 5 árbitros e os jogos de pós-temporada, que são semifinais e finais com 7 árbitros. Para que vocês saibam, o árbitro principal é o referee, tá? Quem já viu um jogo é sempre aquele que fica com o bonezinho branco, ele é o mais fácil de ser identificado. Ele é o cara, na realidade, a palavra final dentro de campo é dele. Tá? É ele que dá o veredito final de pontuação, de faltas. Se ele concordar com o que aconteceu, é ele que vai determinar se é válido ou não é válido. Tá? É muito difícil vocês verem um árbitro um referee que está afinado com a sua equipe contrariar ela, mas pode acontecer. Então, não se iludam com o fato de muitas vezes todos os árbitros pensarem de uma maneira e o referee não concordar e mostrar para o outro, passar a percepção dele e explicar para os árbitros. Isso pode acontecer, ele tem autoridade para isso. Tá? Então, ele é o cara dentro de campo que dá a palavra final. Depois dele, a gente tem um umpire, que a gente chama que é o espelho do referee. A gente vai chegar em questão de posicionamento e vocês vão entender o porquê do espelho. É a pessoa que é mais próxima do referee, é a que aplica a questão, enquanto o referee está anunciando as faltas, é ele que vai posicionando a bola, que conduz o andamento do jogo. Eu falo, por incrível que pareça, falar que o umpire é o cara que mais corre, o cara que mais trabalha dentro de campo, é esse cara. É esse cara que mais está correndo de um lado para o outro e é o que está no meio do fogo cruzado. Por quê? Ele fica posicionado no meio da defesa. Então é normal o jogador vir para cima dele. Normal, isso é legal de ver. Para cima no bom sentido. No bom sentido, tá? Não entendo no mau sentido. Mas o umpire ele tem que ser um cara esperto. Se ele marcar ali no meio, ele não vê a jogada direito. Eu já tomei pancada já do linebacker, mas não tem muito o que fazer. Acho que o André lá atrás também já tomou uma pancada apitando de umpire. Mas acontece, foi uma vez em 80 e poucos, então tá tranquilo. Então aí, tô de pé pelo menos, né? Depois disso, pessoal, a gente tem os 2 árbitros de linha que cuidam da linha da bola, que é o lineman e o headline, tá? E a gente tem o side e o field, que também ficam nas laterais de campo, ficam
mais ou menos ali a uns 10, 15, umas 10, 15 jardas, mais ou menos a uns 15 metros, vamos dizer assim, dos jogadores de linha, eles cuidam das jogadas de profundidade de campo. Normalmente passe, eles cuidam mais dos receivers, do pessoal que recebe o passe ali no jogo. E a gente tem também o back judge. O back judge é o cara, eu vou dizer para vocês que é a situação mais tranquila do jogo, mas quando você precisa dele, ele tem que estar atento. Porque ele é um árbitro que ele fica mais em profundidade no campo, do lado da defesa, tá? Ele cuida principalmente dos passes longos. E tudo bem que no Brasil a gente está, como está melhorando o nível, também está melhorando a questão do nível dos passes. Então os passes estão tendo jogadas mais bem elaboradas, estão sendo jogadas mais em profundidade. E esse árbitro é um árbitro, por incrível que pareça, ele é muito importante. Porque normalmente as jogadas decisivas acontecem nele. Então é o cara que é mais tranquilo dentro de campo, mas é o que tem que estar mais ligado. Tá? Só para vocês terem. Na dinâmica de 7 árbitros, quando a gente está com todos os árbitros em campo, a gente tem todos eles, esses 7 caras, aqui estão em campo. Numa dinâmica de 5 árbitros, a gente tira o side field. Tá? A gente fica nas linhas só com o head, line e o lineman e o back. O que acontece nessa questão? A gente vai mostrar em posicionamento. O back ele só vai avançar um pouquinho e os árbitros de linhas também acabam assumindo a responsabilidade dos passes que são para laterais, os passes mais curtos, ok? Como eu disse, pessoal, o referee é o cara que ele tem que ter a dinâmica, ele tem que ter a visão geral do jogo, tá? É função do referee, normalmente, não que isso seja padrão. O referee é o árbitro que tem mais experiência, que tem mais bagagem, tá? Não foi assim que eu cheguei lá e não foi assim que o Francisco chegou lá. O Felipe estava viajando, quando a gente começou a apitar, a gente tinha um referee do Paraná só, era o Felipe. E em determinado momento ele precisou ir para uma clínica. E o voo dele de lá para cá não pousou, a gente tem um problema em Curitiba de teto. Não pousou, ele estava em Maringá e ligou no meio de um jogo, a gente já estava preparado para ir para o jogo, falou, ó, pessoal, não consegui pousar, não vou conseguir entrar. E de repente caiu no meu colo e foi assim que eu virei referee. Não tinha tanta experiência assim, mas acho que foi a melhor maneira que aconteceu no nosso caso para eu chegar, para eu virar referee. Se não fosse assim, acho que ia demorar mais. Talvez eu não quisesse assumir essa responsabilidade. Eu costumo dizer assim, cara, eu acho que não só pro jogo, mas eu acho que até pra vida, cara. O pessoal costuma dizer muito que você tem que estar preparado, que a oportunidade vem e você tem que agarrar. É evidente, você tem que estar preparado, mas eu acho assim que a oportunidade ela vem para todo mundo. Só que você não vai estar preparado. E mesmo assim você vai ter que dar um jeito, sabe? E foi comigo assim, foi com o Carlinhos, com o Chico, com todo mundo foi assim. A primeira vez que eu fui referee, eu fui apitar um jogo, era Croco e Brown? Não, eu não lembro. Aí eu cheguei lá, tipo, não tinha árbitro, a gente não tinha nem flag, não tinha nada. De repente eu vi na situação de ter que dar um jeito. Então eu acabei indo pro jogo, achei até um dia apitando pro jogo, se não me engano. Então assim, eu estava preparado? Eu acho que eu não estava, mas era o que tinha pro dia, entendeu? Então eu tinha que me virar. Eu acho que é assim, gente, às vezes a oportunidade ela chega e não vai estar preparado, mas tem que dar um jeito. Então foi o que aconteceu com o Carlinhos, foi o que aconteceu comigo e é assim, pessoal. O Diego também teve a oportunidade, né, Diego? Ano passado, uma situação diferente. Aí que é interessante a gente mostrar, a gente gosta muito de falar isso na organização do campeonato da Federação Paranaense, que a cada ano está facilitando a vida dos árbitros. O Diego já teve uma situação diferente, a gente já sentou no bom senso, a gente se reuniu e entendeu que já era hora de lançar um novo referee. Conseguimos fazer isso com o Diego ano passado. Esse ano a gente vai tentar de novo. Então, já foi mais fácil, acredito, já tinham 3 árbitros experientes auxiliando ele no campo. Então, devagarzinho as coisas vão facilitando. Só em relação, Carlos, me permita falar do referee, não só para a posição de referee, mas como todas as outras, quando lá atrás, nos requisitos, lá pré-requisitos, a gente coloca de personalidade, eu acho assim, tem que ter muita
muita tranquilidade na hora de tomar uma decisão. Às vezes o jogo está totalmente adverso em relação à arbitragem, está o ambiente, o clima está muito hostil no jogo, os dois times estão muito no clássico, o jogo de final, e você tem que ter tranquilidade. Então eu acho que acima de tudo, se o cara está de boné branco, ele tem que respirar fundo, tem que deixar de lado, às vezes, algumas situações mais de impulso e tentar tomar a decisão certa. O referee tem que realmente controlar, tem que saber administrar as situações do jogo. É bem importante ter bastante calma para chegar nessa função. Pessoal, hoje que a gente tem tentado isso que o Felipe falou muito tá? O que a gente tem tentado fazer hoje, diferente do que a gente faz, é ter um pouquinho mais de calma e conseguir colocar o árbitro, a pessoa para apitar como referee, numa posição um pouquinho mais tranquila. Tá? Vai acontecer de precisar ele arbitrar como referee na correria. Desculpe, está na hora de comer, por isso que eu estou postando. Acessório de atleta que tem que comer na hora certa. Desculpe. Então, o que acontece? Hoje a gente consegue posicionar o pessoal, dar mais embasamento e também mais auxílio para que o cara comece a estar como regra um pouquinho mais de base, principalmente com segurança. Tá? Esperamos que esse ano a gente consiga lançar mais árbitros como regra. Tá? Até porque eu espero me aposentar, e para me aposentar eu preciso deixar alguém no meu lugar. Então espero que eu consiga fazer isso em pouco tempo. Tá? Posicionamento do referee. Para quem, eu sei que alguns aqui não conhecem ou se não viram o jogo ainda, a gente vai chegar no diagrama. Mas nas jogadas normais de scrimmage, jogadas normais de ataque e defesa, ele fica posicionado atrás do ataque, onde a gente chama de backfield. Tá? Para quê? Para que ele tenha a noção da linha de ataque, para que ele tenha a visão do quarterback e consiga ver os avanços que vêm em direção ao quarterback e que vem em direção ao chutador. Ele é responsável por cuidar dessa área. É ele que marca as faltas, principalmente faltas de contato ilegal com o quarterback, faltas de contato com o chutador. Tá? Na questão do free kick, do kickoff, ele fica, que é o chute inicial, ele fica posicionado atrás do recebedor. É ele que marca a posição onde o recebedor pegou a bola e acaba indo atrás do time de retorno e controlando o que está acontecendo ali atrás. Tá ok? Vai ficar mais visível para você na hora que a gente chegar no diagrama. Tá? O umpire. Como eu falei, esse cara é o cara que mais sofre dentro do futebol americano. Ele está posicionado mais ou menos ali a umas 10 jardas da linha de defesa. É o esquerdo do referee. O referee está de um lado e ele está do outro. O referee cuida da questão do ataque, ele vai cuidar da mesma coisa do lado da defesa. Ele fica quase ali no meio dos linebackers, perto dos safeties ali, cuidando dessa área. Tá? Ele é responsável por marcar as jardas, posicionar a bola, marcar, contar, aplicar as jardas das faltas. Tá? Hoje, no Paraná, a gente usa o umpire como um cara que cuida do relógio de jogada. Tá? Na apostila, diz, a regra da FAF diz que quem faz isso é o back judge. Mas como o back judge fica muito atrás do campo de defesa, a gente optou, aqui no Paraná, tem outros estados que eles até não atuam assim, mas o relógio de jogada fica com o umpire. Tá? Ele tem, na realidade, todos os árbitros têm tanta responsabilidade quanto o referee. A diferença, quem dá a palavra final é o referee. Na verdade, esse lance de ter colocado o relógio de jogada para o umpire, acho que no início, quando começou a apitar aqui no Brasil, a gente só usava 4 árbitros. Então, quando não tinha um back, o umpire ficava com essa função. Aí, né, a gente já está expandindo para mais árbitros, mas meio que o umpire continua com essa responsabilidade. Eu não sei se muda tanto. Assim, a ideia hoje do Campeonato Paranense é inovar mais uma vez. Como que a gente vai inovar? A nossa intenção é tirar o relógio de jogada e o relógio de jogo do campo. Por isso, nessa clínica, a gente vai falar também de cronometrista.
tá? Que vai ser que a gente vai falar amanhã. Por quê? A intenção é que a maioria dos jogos hoje você tenha uma pessoa fora de campo cuidando do relógio de jogo e do relógio de jogada. A gente vai chegar nisso amanhã, ok? O headline. Esse é um jogador, um árbitro que fica na linha. Uma das principais funções dele é cuidar tudo que acontece com as linhas de jogadores, tanto de ataque e de defesa. Ele cuida basicamente do que a gente chama de zona neutra, tá? Ali, como a gente sabe que ali é uma região quase de ninguém, acontece de tudo ali no meio, então ele é o árbitro que tem que ficar de olho e cuidar do que está acontecendo ali, tá? Ele cuida da questão dos movimentos do ataque, do movimento de defesa, tá? Das mãos que vão parar em outros lugares que a gente nem... tanto lugar pode ir a mão, não vou nem comentar para vocês, tá? E ele normalmente fica do lado oposto à cabine, por quê? É ele que coordena a equipe que cuida quem pode ver, daqueles pirulitos ou aqueles marcadores, os marcadores de jarda e marcador de down. É ele que é o responsável por coordenar essa equipe. A equipe não pode mexer, a equipe não pode andar sem autorização do headline, porque é ele que cuida disso, tá? Então, se alguém tem responsabilidade sobre isso, todos, como eu disse, todos têm, mas esse é o cara que manda nessa questão, tá ok? Pode passar. Se tiver alguma dúvida aí, vamos perguntar, né? Assim, eu tô passando isso para vocês, mas se alguém quiser acompanhar na apostila, tem um diagrama ali, algumas páginas para frente. Eu vou passar esse diagrama aqui, mas se vocês quiserem acompanhar também tem ali para vocês verem as posições. Tá? O line judge, por isso que a gente fala no futebol americano tem muita questão disso, que eles têm de um lado, tem outro do outro lado. O line judge é o oposto ao headline. Tá? A diferença é que ele não tem a responsabilidade de cuidar da equipe ali de pirulitos, e a gente utiliza esse cara como um relógio de jogo. É ele hoje que cuida do relógio de jogo, tá? Que cuida quando o pessoal sai de campo, para, volta, mexe no relógio, é ele que cuida disso, tá? Ele tem a mesma responsabilidade do headline, ele cuida da mesma área, como a gente divide do center para um lado é função do headline, do center para o outro lado é do line judge ou linesman, chama ele dessas. Oi, você falou ali da responsabilidade de fé, ou até cada um cuida da sua parte. Como que funciona na parte de jogadas, vamos assim dizer, que quando você vê uma falta que não é da sua área? Assim. Ali quando você, digamos assim, que está com 7 pessoas e cada um tem a sua área, e tem uma falta que é vista por um juiz. Assim, é função de todo árbitro, de todos os árbitros marcarem as faltas, então, tá? O que a gente cuida e frisa bastante em arbitragem é que cada um tem a sua jurisdição, tá? Normalmente a gente tenta não entrar muito na jurisdição um do outro, mas isso já aconteceu, acontece e vai acontecer de às vezes o árbitro do outro lado, na jurisdição dele, não está num bom momento ou não está vendo algumas jogadas. O correto, sendo bem sincero para você, é que o árbitro mais próximo, que esteja acompanhando a jogada também, marque a falta. Até por isso, dependendo para onde se dirige a jogada, a visão de mais árbitros vão para aquela, entra na posição do outro e é a função dele marcar. O que a gente tenta, pela mecânica do jogo, o que a gente tenta não fazer é que um árbitro, por exemplo, de um lado totalmente oposto, muito longe, marca uma coisa que foi, por exemplo, marca uma falta que foi na sua frente. A gente tenta não fazer isso. Por quê? Questão de jurisdição. Mas tem faltas que são muito escandalosas, tem coisas que acontecem que não tem como você não marcar. Tá? A gente tem vários exemplos disso. Nada impede, né? Como o pessoal nada impede o cara tá do lado da linha marcar um offside do outro lado da linha. Só que não é bom, cara. Se o cara tá percebendo, o árbitro tá percebendo que tá tendo uma movimentação estranha daquele lado
e o árbitro daquele lado não está reparando nisso, é bom chegar e conversar, cara, não está acontecendo uma coisa do outro lado, eu estou vendo que o 85 e o 57 estão se estranhando, estou vendo uma movimentação estranha, será que está acontecendo? Cara, presta atenção. Mas nada impede o cara marcar, ele está ali para aplicar a regra. Eu estava pensando em alguns exemplos, tipo, eu particularmente, eu funciono mais com exemplos, assim, sabe, até para ilustrar, eu vim pensando em alguma coisa. Teve um jogo, Predadores e Stepos, aqui em Colombo, no Campeonato Brasileiro do ano passado. Nossa, esse exemplo eu acho que dá para abordar uma porrada de situação. Foi eu e o André, eu estava de referee, o André estava de back. Cara, eu estava em Guarapuava, ele estava lá em Foz do Iguaçu. Aí o Stepos, foi o Stepos que chutou, André? Foi. Chutou o punch. Não, Predadores. Predadores deu punch, o cara do Stepos pediu o fair catch. Beleza, no que ele pediu o fair catch, cara, eu estava do outro lado do campo. O que eu pensei? A intenção foi boa, mas a ação foi errada. Bom, eu vi ele pedindo fair catch e vi o cara do Predador chegando em cima. Falei, na hora que a bola encostar nele, eu vou apitar para proteger a integridade dele. Mas não era a minha função fazer isso, era a função do André, que estava do lado. Eu estava na linha de fundo, no outro gol. No que a bola bateu no cara, eu apitei. O que a bola fez? Pum, bola viva. Caiu no peito, no colo do retornador do Predador e retornou para o touchdown. Aí depois teve uma confusão, dois jogadores Predadores cometeram falta pessoal. O que aconteceu? Um touchdown legal do Predadores, bola no apito inadvertido, no ponto do apito inadvertido, bola do Stepos, duas faltas pessoal, o Stepos lançou mais 30 jardas e ficou na red zone para fazer o touchdown. Então, tipo, eu interferi na jurisdição do back judge e acabou dando uma puta cagada. Então, assim, é importante estar atento, eu estava atento ao que estava acontecendo do outro lado, mas não era a minha função fazer. Então é muito importante saber respeitar essa condição e confiar no árbitro. Se está todo mundo em campo, você tem que confiar no cara. Então eu acabei me precipitando e foi um erro bem grande. Né? A gente sempre fala, antes de todos os jogos a gente fala isso, que na realidade, durante o jogo, a gente está com 3 equipes dentro de campo. A equipe A, a equipe B e a equipe de árbitros. Querendo ou não, são 3 times que estão ali. A arbitragem é um time, ela tem que ser unida, tem que ser coesa e principalmente tem que ter confiança. Tá? Você confiar um no outro para que não aconteça isso. Questão de você acabar interferindo na jurisdição do outro árbitro e por azar e coincidência do momento acontecer uma situação como essa. A gente pode dar outros motivos, outros exemplos. Um jogo em Ponta Grossa, onde o jogo estava bem apertado, foi Ponta Grossa, foi o Phantoms contra o time de Corupá, e foi comigo que aconteceu isso também. A jogada era o Felipe que estava diferente para a jogada. No momento que deu o bolo de jogadores, eu estava do outro lado, eu era o Ampar, estava no espelho dele, eu parei a jogada. Só que no exato momento que eu parei a jogada, o jogador do time de Ponta Grossa tinha conseguido tirar a bola da mão do time de Corupá e estava retornando, ele ia retornar para touchdown. Só que no momento que ele tirou, eu não estava vendo exatamente o que estava acontecendo nessa jogada. Eu estava estava vendo as costas dos jogadores e eu parei a jogada. Porque quando forma aquele bolo de jogadores, eles ficam ali uns 3, 4 segundos para preservar a integridade física dele. É normal os árbitros pararem a jogada. Só que quem estava em cima da jogada, que teria, na realidade, a função era dele, ele estava prestando atenção nisso, parar, era o Felipe. Como ele viu que estava acontecendo alguma coisa, ele não parou. E eu que não devia ter me intrometi e estraguei uma jogada. Tá? Isso aconteceu. O que aconteceu? Eles iam retornar para touchdown e eu parei a jogada antes. A gente acabou concedendo a posse para o time de Ponta Grossa, porque eles tinham conseguido pegar a bola, mas a bola começou do momento, da onde ele estava no momento do update. Tá? Então a gente tem N exemplos para isso. A gente tenta confiar bastante e acontece muito de tá acontecendo uma jogada, está acontecendo alguma coisa no lado oposto. No momento que a gente se reúne, a gente já fala, ó, preste atenção nesse jogador, naquele jogador, preste atenção nessa formação, porque está acontecendo alguma coisa estranha do seu lado. Mas, quando a gente olha que o árbitro, por acaso, não está vendo, não está acontecendo, a gente acaba marcando as faltas. Tá? Pode seguir.
Pessoal, o field, ele também é responsável pelas laterais do campo. Ele fica, tá? O field e o side, na realidade, eles têm a mesma função, um no espelho do outro, um de cada lado do campo, tá? Eles ficam em mais ou menos a uns 10 a 15 jardas do headline e do linesman. A função dele, principalmente, é cuidar das jogadas de passe, cuidar dos recebedores, tá? As jogadas de passe mais curto, normalmente de 10, 15 jardas, acontecem bem na região deles. A função deles é ficar de olho nos contatos, principalmente de receivers e de quarterbacks, tá? O back jerk, como eu falei para vocês, essa é uma posição que eu até acho que é uma das mais tranquilas de se arbitrar hoje, mas em compensação ela tem uma responsabilidade muito grande. Por quê? A responsabilidade dele é sempre das jogadas que acontecem mais ao fundo de campo. Normalmente jogadas que acontecem muito ao fundo são grandes jogadas, são big plays, tá? Que pega a defesa desprevenida ou pega muitas vezes o próprio árbitro desprevenido. Porque como ele fica numa região mais calma, é normal o cara dar uma assistida no jogo. Não é para isso acontecer. A gente treina para que não isso, porque o cara preste atenção no que está acontecendo, ele saiba o que está acontecendo ao redor dele. Mas a gente não pode esquecer que a gente ainda é maduro. Então a gente muitas vezes já pegou, já aconteceu isso, que o árbitro está assistindo o jogo e quando acontece uma jogada em cima dele, ele está desligado. Tá? Então esse cara é o cara que ele tem que ter mais cuidado dentro de campo. Por que ele tem que ter cuidado? Porque quando acontece a jogada em cima dele, é jogada decisiva. Tá? O posicionamento dele, ele fica normalmente a umas 20, 25 jardas para trás da linha de defesa, muitas vezes aí que vai a percepção do árbitro. Quando ele percebe que é uma terceira, vamos supor, ali para muitas jardas, ele já sabe que vem um passe longo, ele já fica um pouquinho mais para trás. Tá? Os árbitros em geral, ele tem que perceber, e com o tempo você acaba ganhando isso, as situações do jogo, o que está acontecendo ali, o que vai, acaba sendo fácil, como a defesa tenta ler o ataque tenta ler a defesa, os árbitros também tentam ler o que está acontecendo ali. Para quê? Para você saber o que pode acontecer. Tem como fazer isso? Tem. O tempo dá essa experiência para a gente. Por quê? Você sabendo isso, você fica mais preparado para as coisas que podem acontecer. Claro, a gente também se engana, a gente também cai nos truques que o ataque vai fazer, nos truques que a defesa faz. O árbitro também cai, isso é normal. O Diego está aqui que não me deixa mentir. Tá? É uma situação muito clara, é fácil falar para quem entende um pouquinho do jogo, quem não entende, depois a gente demonstra. Tá? Uma jogada que o ataque acabou disfarçando muito bem uma corrida para o lado direito do campo. Esquerda do campo. Ele disfarçou muito bem uma corrida para um lado. Só que, em vez de o cara que disfarçou para esse lado, ele acabou atraindo o olhar do árbitro. E no momento que ele foi parado, o árbitro parou a jogada. Só que a bola não estava com esse cara. A bola está com outro cara lá do outro lado. O cara está fazendo o touchdown. O que aconteceu? É engraçado, mas isso acontece. O que aconteceu? Nesse momento, a jogada parou, aonde no momento que o cara estava correndo, onde o árbitro apitou, aonde ele estava com a bola, a jogada ia começar dali. Tudo bem, eles conseguiram o first down, eles conseguiram mais 4 novas tentativas, mas a jogada parou ali. E eles não conseguiram fazer o touchdown depois, eles tiveram que chutar. Acho que eles fizeram o gol, mas eles perderam pontos. Mas a regra diz o quê? A regra diz que no momento que o árbitro apita, a jogada está encerrada. Isso se chama um apito inadvertido. Tá? Esse apito inadvertido ele pode acontecer por o árbitro cair no peito, correr, às vezes a gente tinha o costume de usar outro estilo de apito que não esse aqui, ou a gente acabou adaptando para esse estilo de apito, que ele fica na mão. Então eu não tenho o problema de correr com aquele de cordão, o costume de correr com ele na boca. E às vezes tinha árbitro que estava com um apito de largar aqui, corria com ele na boca. No meio da corrida, apitava.
Tá? Pode parecer bobeira, mas no apito está na mão, esse tempo que você leva para levar ele na boca, você raciocina o que está acontecendo na jogada. Então, tipo, esse apito é bem bom para a gente que apita futebol americano, para você pensar, mas você tem que pensar um monte de coisa. Em relação às flags também, a gente, não é regra, não existe uma cartilha nem nada, mas a gente convencionou sempre usar a flag amarela do mesmo lado. Numa situação de falta ou de a preta no lado oposto, evidentemente. Numa situação que aconteça a interceptação, o fumble ou a falta, automaticamente você já sabe onde está a flag. Às vezes o cara num jogo ele bota a flag amarela aqui, outro jogo ele bota aqui. Daí acontece jogada, ele vai olhar, vou jogar aqui. Entendeu? Então já deixa o negócio automático. Todo jogo você já sempre faz aquele procedimento e na hora que vai acontecer a situação já está tranquilo, sabe? Um outro exemplo bem bacana que aconteceu, nessa época eu ainda estava como espectador, ainda era jogador. Foi o primeiro campeonato, na realidade foi o primeiro torneio paranaense, foi uma jogada do time de Foz do Iguaçu, acho que foi contra o Brau Spikes, que eles estavam, onde a gente chama com as costas na parede, eles estavam encostados na sua própria endzone, tá? E nunca na vida alguém imaginou que eles poderiam fazer aquela jogada ali. Eles fizeram uma jogada que a gente chama de reverse, que eles saem com a bola, entregam a bola para o outro jogador, ele passa correndo para o outro lado, dentro da sua própria endzone e vai lá na frente. O que aconteceu nessa jogada? Eles fingiram que entregaram a bola para outro jogador, para um jogador que correu no meio da linha de defesa. E o cara saiu correndo ali no meio, claro, entregou a bola para o outro, o cara já estava lá na frente correndo, e o juiz acabou prestando atenção só nesse cara que correu no meio. Quando o jogador caiu, parou a jogada, o cara que estava realmente com a bola, ele já estava lá no meio, sem ninguém atrás dele. Mesma situação, foi um apito inadvertido, a jogada parou naquele momento, tá? A regra diz que todo apito inadvertido, a bola para aonde ela estava no momento do apito. Então a jogada que parou na linha de 50 jardas, mais ou menos, foi bem no meio do campo que ele estava e tirou a oportunidade do time de fazer o touchdown. Então, por que eu quero ilustrar com esse tipo de jogada? Porque o árbitro ele tem que estar ligado nas coisas que estavam acontecendo dentro do campo. E às vezes você está tão compenetrado no jogo que às vezes você também cai nos truques do ataque, cai nos truques da defesa. Então, a gente não é máquina, ainda é ser humano, então pode acontecer isso. E não é exclusividade aqui no Brasil, tá? Eu já vi isso acontecendo lá fora também. Não se preocupe com relação a isso. Pessoal, antes da gente começar o diagrama, eu quero que vocês façam uma correção ali, por gentileza. O diagrama de extra point que ficou na página 3. Ali os árbitros side e field eles estão invertidos ali, tá? Aonde é o side, na verdade, é o field e vice-versa. Puderem anotar ali, por favor. Vai fazer um risquinho na bolinha. E no próximo diagrama de ataque e defesa, na outra página, a mesma coisa. O side e o field eles estão invertidos ali. Onde é o field é o side e onde é o side é o... Pessoal, só para que vocês saibam ali a questão de posicionamento, tá? Essa é uma jogada de punch. O que é o punch? A gente vai falar mais a fundo disso durante o decorrer da clínica, mas o que é? É quando o time de ataque não conseguiu os avanços necessários e está devolvendo a bola para o outro time. A gente chama que isso é um chute de scrimmage. É um posicionamento basicamente igual ao posicionamento de ataque e defesa. A diferença é que o back ele fica atrás do recebedor. Então, como normalmente o recebedor está bem ao fundo do campo, o back fica atrás dele para posicionar o momento aonde ele pega a bola, o local onde ele pega a bola e para interferir em qualquer coisa. Se ele pedir fair catch, se ele pedir alguma questão ali do contato ao recebedor. Então, só voltando um pouco na questão do posicionamento, para definir o posicionamento, a gente toma como base no estádio a cabine de transmissão.
Então, o head lineman, que é o juiz que vai ficar cuidando do pirulito, ele sempre vai estar oposto à cabine, onde vai estar a câmera. A câmera vai estar desse lado aqui filmando e aqui vai estar os dois pirulitos, justamente para facilitar a transmissão. Então, se vocês quiserem anotar do lado, né, escrever aqui do lado cabine, não sei, cabine de transmissão, para vocês saberem que sempre o head está oposto à cabine, e aqui vai ficar o pirulito. Né? Então, essa é a primeira coisa quando chega no estádio, a gente procura onde está a cabine de transmissão ou a maior parte da arquibancada. É a partir disso que a gente monta a escalação, digamos assim. A partir disso, se não quiserem anotar, é só para vocês saberem, a cabine está aqui, o head line está sempre oposto à cabine. Beleza. Aqui nós temos então o extra point, né, ou o field goal. Do lado do ataque, basicamente não mexe, né? O head continua na linha, o line continua na linha, atrás do chutador. Aqui no fundo que a gente vai mexer um pouco. Os árbitros, o side e o field, eles saem da lateral e vão para baixo da trave, para baixo do field goal lá. E o umpire vai ficar do lado do back, vai formar um quadrado, esses mais dentro do campo e esses embaixo da trave. É aí que o back se transforma num segundo umpire, então. A gente chama assim. Então aqui é bem tranquilo esse posicionamento. No kickoff, o chute, o umpire é sempre o cara da bola, ele posiciona a bola. Né? Na hora que a jogada terminou, ele vai lá, pega a bola, posiciona, agora vai jogar. Sempre a bola. Então o umpire vai dar a bola para o chutador e vai ficar atrás do cara que vai realizar o chute. O referee vai ficar lá atrás do retorno. Tá? O umpire vai posicionar lá, tá tudo aqui, então o referee vai dar o sinal para começar a jogar. Aí aqui a gente muda um pouco, fica um pouco mais bagunçado, mas também nada de muito difícil. O back vai ficar próximo ao referee, né, mas no fundo também. Na hora que o retornador encostar na bola, o back vai jogar uma flagzinha preta para indicar a posição do campo que ele pegou a bola. O side vai vir para a linha de chute, 30 jardas. Tá? O field vai ficar na linha restritiva do time de defesa, 10 jardas à frente. Tá? O line vai ficar nesse meio espaço e o head vai ficar na outra lateral. Né? Ele vai inverter, no caso ele ficaria na linha e passa para o outro lado. Uma situação de jogo normal. Situação clássica de jogo. O ataque, referee atrás do ataque, head e line, field e side, invertido no caso, side e field, o umpire entre os linebackers e os safeties e o back mais em profundidade. Essa informação clássica da arbitragem. Assim, né, ele fica posicionado aqui. A gente sempre pede também para os jogadores ele sempre orientar. Às vezes o umpire ele tem que ficar nessa zona para olhar as jogadas de linha, os holds e tal, mas também de forma que ele não atrapalhe, a gente pede para os jogadores sempre avisar, tá bom aqui, tá bom ali, ou às vezes os caras, por isso mais para cá, mais para lá. Então por isso que, como o Carlos falou de linha de fogo, ele fica nesse meio. Então às vezes a jogada corre aqui e ele tem que se virar. É meio tenso, mas não dá nada. O salário é bom, olha. Pessoal, aqui a gente começa, na realidade, nos procedimentos de jogo em si. Tá? Hoje a gente é premissa já. Isso é, como todo trabalho a gente tem que bater cartão, não é diferente do futebol americano. A partir do momento que você ganha para fazer alguma coisa, ferrou, né? Por mais que você goste, você tem suas obrigações. Tá? O que a gente faz? No dia de jogo, a gente sempre pede que o cara não vá para balada, durma cedo, essas coisas, não namore de noite. A gente sempre pede isso, tá lá na cartilha. Se vocês não viram, tá na apostila também. Brincadeira. Todo piadinho, mas assim, o dia de jogo, o que ele começa pra gente? A gente tem que estar no campo
com no mínimo 1 hora de antecedência. Todo árbitro que vai a partida, ele tem que estar lá com no mínimo essa 1 hora de antecedência. Para quê? Para conferir, na realidade, se seus equipamentos de jogo vão estar ali, para conferir se os pirulitos estão na medida certa, se tem alguém já lá pré-disponível para segurar para ajudar na marcação dos pirulitos, marcador de jardas. Tá? Hoje no Paraná a gente tem a sorte, porque isso não acontece em todo lugar, a gente tem a sorte de ter um delegado em todas as partidas, então o delegado já nos ajuda conferindo documentação de jogador, conferindo carteirinha, essas coisas. Antes, quem fazia isso, e tem alguns campeonatos ainda que não tem delegado, é o árbitro que tem essa responsabilidade. Então ele tem que chegar antes, ele tem que fazer todas as conferências, ver os jogadores que estão aptos, que não estão aptos para o jogo, tá? Então por isso tem que chegar antes. A gente também pede que a gente deixa todas as equipes já avisadas, todo mundo tem seu telefone, que caso nesse meio tempo do deslocamento da casa dele até o local do jogo, se acontecer algum imprevisto, que o árbitro avise. Pode acontecer, já aconteceu, 2 caras aqui estavam indo apitar uma semifinal de conferência, acabou a gasolina no carro. Acabou a gasolina no carro. Até empurrar o carro, foi até um posto. Cara, a gente atrasou em 1 hora o jogo. Né? A gente atrasou em 1 hora o jogo. Claro, a gente levou bronca por tudo isso, para ajudar o jogo, ainda foi para prorrogação e tudo mais. Acabou, era mais de meia-noite o jogo, mas ele demorou tudo isso em função de 2 árbitros para empurrar o carro. Só para dar mais um exemplo, cara, eu acho assim, para começar a apitar, a jogar, estar envolvido no futebol americano, acho que não tem lugar melhor do que o Estado do Paraná. Por tudo que a federação faz, para a organização. Então, assim, você chega no dia do jogo, cara, o campo vai estar impecável. Não digo o gramado em si, evidente, pode ter campos mas a marcação, a pintura, vai estar dentro da regra, que é uma coisa muito importante, evidentemente. O Ado também pega muito no pé disso, então a marcação vai estar impecável, vai estar tudo pronto, então a gente não se preocupa com muita coisa. Eu e o Carlinhos, a gente foi pintar um jogo em São Paulo. Cara, a gente chegou lá no estádio do São Bernardo, acho que era, no estádio do São Bernardo. O jogo era 2 horas, 3 horas. A gente chegou meio-dia, não tinha nada pintado no campo, não tinha uma linha pintada. Os caras do profissional tinham acabado de sair, estavam treinando de manhã. Falei pro Carlinhos, velho, como é que os caras vão pintar isso aqui em 2 horas? Não tem condição. Eu fiquei desesperado, cara. Falei, não vai ter como, a gente vem de Curitiba pintar um jogo aqui, não tem nem marcação. Cara, fiquei louco. Aí, beleza, a gente foi almoçar, a gente voltou, fomos pro vestiário. Cara, os caras não pintaram o campo em 1 hora. Eu falei, os caras são bons, né? Tá bom, né? Beleza. Aí, então vamos medir. Aí ele foi medir, cara do céu. Toda a sessão de 10 jardas tinha 11 jardas. E o campo tinha 40. Eu falei, tem alguém no lugar de 6, gente. Não, mas tinha uma sessão que tinha 7. Cara, eu sei que tava uma nojeira o negócio. E o field goal era do tamanho do gol de futebol. Tipo, velho, é desesperador o que acontece. Então, na realidade, numa situação normal, um jogo como esse, se dependesse só da arbitragem, ele não aconteceria. Ah não, porque pense, cara, como é que você vai marcar lá? O pirulito tem 10 jardas. Você vai dar um holding. Vai voltar às 10 jardas, está marcando o pirulito, mas no campo não. Cara, não. Eu não sei, aquele jogo foi. Sabe? Como eu disse, numa situação normal de jogo, aquele jogo não ia acontecer. Se dependesse de nós dois, não ia ter jogo. O problema, na realidade, a gente tem de algo acima da gente, lá tinha o Deus lá do campeonato, então a gente tem que captar. Mudou, a gente foi lá e mudou. Numa situação normal, não aconteceria. Hoje, para vocês terem uma ideia, no Paraná, se acontecer isso, o time é multado. Acaba ficando pesado para o time, né? Acaba ficando pesado para o bolso do time essas situações. Então, por isso que aqui é exemplo. Então, a gente não precisa chegar lá, tá pintado. Temos diversas histórias aí de times que passaram no final de semana pintando o campo, porque eles pintavam, chovia, pagavam as marcações. Aí eles iam lá e pintavam de novo, chovia, pagavam tudo de novo. Isso
aconteceu algumas vezes. Aconteceu de a gente ter um jogo, que foi lá no FPR, a gente conseguiu jogar, conseguiu optar o jogo de sábado à tarde. O jogo de domingo de manhã já foi quase impossível, porque você colocava a bola saía com a água ia levando a bola, então a gente tinha que pegar para o center, por favor, segura a bola aqui, então eu vou largar ela. É verdade, aí ele ficava segurando, a gente saía, na verdade. O jogo da tarde não pode acontecer, não tinha condições, não tinha, a gente teve que adiar o jogo. Teve que adiar porque não foram condições extras. Foram condições extras. Pessoal, vamos parar um pouquinho aí, vamos tomar uma água. Só até para quem está começando, quem quiser umas dicas básicas aí de arbitragem, tem um blog aí que a gente escreve, tá? Se chama Apito Inadvertido. Entrem lá, olhem, tem uns assim bacanas lá. Eu acho que principalmente as dúvidas iniciais, dinâmicas de jogo, é legal. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem contactar a gente por lá também. Os caras têm bastante